Alô, amigos. Mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos no ar pela Com Brasil TV, canal 239 da Vivo, Instagram, Facebook, AltV e TV aberta. TV aberta, canal 8 da Vivo e 9 da Claro. E peço que vocês entrem, por favor, no YouTube, se inscreva lá e ative o sininho que está aparecendo neste momento, tá bem? Eu recebo com muito prazer enorme mesmo, o Luiz Carlos Zamarco, que é secretário da Saúde do município de São Paulo. Seja bem-vindo, Zamarco. Bom dia. Obrigado, Fausto, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a saúde da cidade de São Paulo. É uma cidade complexa, com 12 milhões de habitantes e com várias especificidades, né? Você fala que dentro de São Paulo nós temos várias cidades, É, principalmente quando se fala de saúde. Cada região ela tem uma necessidade e você tem que trabalhar olhando para aquela população. o secretário Zamarco é daqueles que a gente, quando precisa, liga e ele atende. Conversa diretamente com quem precisa. Eu sou testemunha disso, viu? Ah, Não são todos que agem assim, né? eu procuro atender todo mundo, né? É, eu sei disso, eu sei Às disso. vezes a gente está numa reunião, alguma coisa, mas logo em seguida Sim, eu retorna, retorno para. retorna, dá atenção. É. É tão bom, né, dar atenção para as pessoas, né? Sim, porque assim, É, você ser secretário de uma cidade como a nossa, é. você consegue administrar ouvindo as pessoas, né? Porque as pessoas vão te alertando sobre as necessidades que tem em algum lugar, alguma coisa que ela. Eu não consigo estar em todos os locais. Na saúde nós temos 1.051 equipamentos de saúde. É muita É coisa. muita coisa. Nossa, Então são 123.000 funcionários, tem distribuídos pela cidade, capilarizado pela cidade esses equipamentos, essa equipe atuando, trabalhando e atendendo a população. A gente tem uma preocupação de estar fazendo uma reciclagem, estar treinando os nossos funcionários e mantê-los sempre atualizados para dar um bom atendimento. E é importante eu estar ouvindo para ver onde eu posso melhorar. sim, Porque, sim. a gente já fez muita coisa, né, o prefeito Ricardo Nunes investiu muito na cidade nesses últimos anos, mas a gente precisa fazer ainda mais coisa. Na minha E é opinião, ele está fazendo ouvindo uma belíssima administração. não, É, eu sou suspeito para falar, né, mas é, mas eu estou na prefeitura já tem 38 anos, eu sou médico da prefeitura de carreira. sim. E eu já trabalhei, em várias administrações. Na saúde, eu posso falar de cadeira. Nunca nenhum prefeito investiu tanto e se preocupou tanto com a saúde da cidade de São Paulo quanto o prefeito Ricardo Nunes. Então, assim, ele não ouve só eu que sou o secretário, ele anda comigo pela região, ele ouve a população, ele ouve os funcionários nos equipamentos, ele visita os equipamentos, enfim, ele está sempre muito próximo do eleitor dele, né? Tentando levar o melhor para a cidade de São Paulo. O Zamarco, esse nome veio da onde? Eu sou italiano. É italiano? Sou De italiano, que lugar inclusive da Itália? eu sou da região de Treviso. Treviso. Inclusive eu tenho a nacionalidade italiana, o passaporte italiano. Ah, é? É, Eu sou casado com uma italiana. Você é médico pediatra e neonatologista. isso. É especialista em saúde pública e administração hospitalar. Secretário Municipal de Saúde, que é o principal. Uhum. Coordenador do Comitê Técnico Científico do Covid-19, na época. Isso. Foi secretário executivo adjunto da Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar e secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou funcionário de carreira, né, você viu Sim, aí. você falou. E ao longo desses 38 anos na prefeitura, eu entrei como médico, médico pediatra, como está aí no né, e eu sou neonatologista, eu atuo ainda, eu gosto de trabalhar como médico, É, então eu trabalho ainda, dou alguns plantões como neonatologista para estar próximo da minha área de atuação, né? E, e assim, tá próximo do atendimento, porque aí você está na linha de frente, você pode sentir de perto a necessidade tanto do paciente quanto a necessidade do profissional, para você poder ver onde você pode melhorar, como é que você pode estar mais perto.
E ao longo desses anos que eu estou na Secretaria Municipal da Saúde, eu comecei minha carreira, o prefeito sempre fala isso em alguns eventos, que eu comecei minha carreira na cidade de Tiradentes. Meu primeiro plantão como Foi médico lá, foi no PA Glória, sei. em 1987. Nunca esqueço disso, um sábado à noite, a Avenida dos Metalúrgicos ainda praticamente não tinha nem asfalto para chegar no PA Glória. Era a cidade de Tiradentes estava no início ainda, não tinha tantos prédios como ela tem hoje, e o PA Glória era o único equipamento de saúde que tinha naquela região, funcionava 24 horas de segunda a segunda, e a gente atendia as urgências que tinha que atender naquele equipamento, e o hospital de referência era o Valdomiro de Paula. Não tinha o hospital da cidade de Tiradentes, não tinha o hospital de Guaianazes, não tinha o hospital de São Mateus, enfim. A gente quando precisava de um suporte hospitalar, dava o primeiro atendimento, colocava o paciente na ambulância e levava até o hospital Valdomiro de Paula. Zé Marco, o que motivou você trabalhar com a saúde das pessoas? Olha, eu sempre, gostei muito de cuidar das pessoas, né, Sei, desde garoto, então eu já falava isso quando eu ia no pediatra, com a minha mãe, você queria ser médico. eu falava para o pediatra que quando eu crescesse eu ia ser médico igual a ele, né. Então É, desde garoto eu sempre, tive uma afinidade com a profissão. E assim, eu gosto de gente, né, então eu acho que para você ser médico, você precisa gostar tem de que gostar gente. de É, gente, claro. porque é uma profissão onde você vai lidar com sentimento, além de você cuidar com a saúde das pessoas, do tratamento da saúde das pessoas, você vai ter que, cuidar do estado emocional daquelas pessoas, dos familiares, em todo o envolvimento quando tem uma questão de saúde numa família ou numa pessoa. Então você tem, além de cuidar da parte clínica dela, do problema clínico, você tem que ter uma sensibilidade para dar um apoio, para dar uma força, né, pra gente falar, uma força para aquela pessoa seguir em frente e passar por aquela situação. Aí, aqui estão algumas fotos de você no seu trabalho, É, do dia a dia, né? esse é o nosso trabalho. A gente, você vê que eu gosto de estar perto da população, conheço bastante, como eu trabalhei muitos anos na prefeitura, eu trabalhei em vários locais. Eu sempre, gosto da participação popular, né, é importante, aquela população que está lá na linha de ponta, né, porque muitas vezes você tem organizações que se identificam como representantes da população, mas a hora que você vai lá na periferia, a hora que você vai lá, ter contato, você não vê esses representantes. Então, é bom você, quando você vai no local, você encontra esses representantes que estão ali, que precisam mesmo daquele equipamento, que lutam por aquela região. E aí você consegue trabalhar junto e fazer dar uma boa resposta para aquela população. E você tem uma qualidade que é a simplicidade, Ah, não é? obrigado. Eh, Foi anunciado o início das obras da UBS Santa Luzia. Foi recentemente, né? Sim, tá, aqui tem essa foto aqui, tá vendo onde eu tô aí, andando ali naquele, aqui são a população do Santa Luzia que tá comigo ali, né, eu assinando o início da obra, e ali é o terreno, eu andando com a população e vendo, onde vai ser implantada a nova UBS. Muito bom. A Fátima Brito, que é sua assessora de comunicação, não estava na não aparece nas fotos. Ela não gosta, né, de aparecer. Ela Deve ser isso, né? Uma profissional competentíssima. sim, a Fátima é uma Eh, parceira. que experiências despertam o seu interesse pela pediatria e neonatologia? Olha, eu vou te dizer para você o seguinte, durante a formação de médico, você trabalha com todas as áreas, né. Sim. E aí, trabalhar com adulto é legal, eu gosto também, né. Mas assim, eu trabalho em UTI. Então na UTI, uma criança quando ela tá grave, que você está investindo para salvar a vida dela, a resposta dela é muito diferente de uma pessoa, idosa, que já está com, né,
Eu sempre brinco, o idoso que tá no estado grave numa UTI, a hora que você vai reanimar ele, ele parece que ele olha para você e fala assim: "Deixa em paz, né". É, me deixa Me quieto. deixa quieto, É, né. é. Agora a criança não, a criança você vai, trabalhar com a criança, a hora que você vai reanimar a criança, eh, você dá uma oxigenada nela, se ela teve uma parada, o coraçãozinho vai pá, 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 volta rápido, ela tem a reação da criança que ela tá iniciando a vida, né. Ela quer viver, ela quer ter as experiências que um ser humano tem. Parece que o ser humano quando nasce, ele já nasce com esse instinto de assim, eu quero fazer um monte de coisa, E a entendeu. criança que não fala ainda? A criança que não fala, É. você consegue identificar. Eu sempre brinco, né, o pediatra, ele sabe pelo choro dela, se o choro é de fome, se o choro é de dor, enfim, para cada se o choro é porque ela quer alguma coisa e não está sendo atendida. Então são vários tipos de choro que ela se comunica com você, né, desde a hora que ela nasce. Aperta aqui para ver se dói, aperta ali. E desde a hora que ela nasce, o tipo de choro que ela tem, é a forma que ela tem de se comunicar com você. Que coisa a vida humana, não? É, é muito interessante É, isso. muito mesmo, muito mesmo. Que, trabalhando como pediatra na prefeitura em 97, de 97 a 1990, não é? É, O que mais chamou sua atenção sobre o atendimento infantil na rede municipal daquela época? eu acho que assim, hoje se você olhar, a nossa pirâmide inverteu, né, então o nosso volume de atendimento para as crianças, era muito grande, né, a gente tinha pouca prevenção, as mães eh, o acesso não era tão bom e como é hoje. Então hoje as mães, além delas terem todo o acesso hoje no São Paulo, por exemplo, a gente tem 479 unidades básicas de saúde, onde as mães podem fazer a prevenção para os seus filhos. E além de você ter toda essa infraestrutura para que as mães levem as crianças para dentro do SUS, para dentro do serviço de saúde, você tem umas parcerias que nós não tínhamos naquela época, que é saúde na escola, né. Então a Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal da Educação tem uma parceria que hoje cada unidade básica nossa cuida de 6 escolas. E tem uma interatividade entre a unidade básica de saúde daquela região com a escola, muito importante, onde os professores sabem que, se precisar, podem contar com aquela unidade básica de saúde, e a unidade básica de saúde consegue fazer o monitoramento de todas as crianças. Vou te dar um exemplo que a gente teve no pós-pandemia, uma baixa, procura para vacinação, né. O Brasil É, inteiro teve essa é, dificuldade, é. São Paulo não foi diferente, a gente tinha aí um cenário onde a nossa taxa de vacinação girava ao redor de 70% na maioria das vacinas, e aí foi um trabalho muito coordenado da saúde junto com a escola, onde você fez com que essas mães trouxessem essas crianças para dentro da unidade básica de saúde e retornassem com a vacinação, colocassem as carteiras de vacinação em dia. Então a gente saiu lá de 70%, várias nós já estamos dentro do que é esperado pelo Ministério da Saúde, que é 95%. Então essas ações coordenadas da saúde com a educação que nós temos hoje, que a gente não tinha isso, lá nos anos 90, é uma coisa muito importante que dá uma qualidade de saúde para as nossas crianças. Secretário Zamarco, para que as pessoas conheçam você um pouco melhor. Você é casado? Sim, sou casado. Tem filhos? Não, não tenho filhos, só sou eu Não e minha tem esposa. filhos? Você e sua esposa. É. É o meu caso também. Filho faz falta, mas o meu foi embora. Eh, como você lidava com os desafios da mortalidade infantil no período pré-SUS? Olha, era como eu estava te falando agora, quando eu falei dessa parceria que a gente tinha da saúde na escola. Então, assim, a prevenção nesse período,
Nós tínhamos o nosso número de crianças era muito grande no nosso país. Hoje a pirâmide, eh, a faixa etária, ela está invertendo, né. Se Nós você viramos um país de velhos, né? se você lembrar, por exemplo, a época que eu era criança, por exemplo, o número de crianças era muito grande. E eu ainda como médico, ainda peguei, a base dessa pirâmide ainda sendo, de crianças. E aí você tinha que trabalhar a prevenção para você diminuir a mortalidade infantil. Trabalhar a prevenção é fazer com que as mães levassem as crianças para dentro da unidade básica de saúde, para trabalhar a parte nutricional dessas crianças, para você orientar essas mães à maneira adequada de você fazer uma nutrição, você, orientar na vacinação, para você, prevenir de doenças que eram evitáveis com a vacina. Então a gente fazer a conscientização desses pais foi uma coisa muito importante para a gente poder fazer a diminuição da mortalidade. E eu sempre falo, diminuição de mortalidade de qualquer faixa etária ou de qualquer patologia é você ter acesso, né. Você, oferecendo acesso para as pessoas, você vai trabalhar a prevenção e vai diminuir a taxa de mortalidade em qualquer região, em qualquer população. O que você diria para aquelas pessoas que costumam criticar muito o SUS? Aquelas pessoas que criticam muito o SUS é Não porque conhecem porque bem, né? não conhece e não utiliza. É, Você pode reparar que no pós-pandemia, a gente teve uma aprovação muito grande, todo mundo falou muito do SUS no pós-pandemia, foi. porque um país da dimensão do nosso, se não tivesse um sistema de saúde Meu como nós Deus. temos, É, né, é, é só você olhar para o que é. aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, que são países, desenvolvidos, ricos. A gente teve muitas perdas e gente sendo atendida no meio da rua por falta de equipamento de saúde. Isso não aconteceu no Brasil, não Sim. aconteceu na nossa cidade, a maior cidade da América Latina, a quinta do mundo, com 12 milhões de habitantes, não faltou oxigênio, não faltou respirador, não faltou leito para internação para ninguém que precisou de tratamento nessa cidade. Isso, foi graças ao nosso sistema de saúde, que ele foi eficiente. E a população que nunca tinha utilizado o SUS, inclusive a população de alta renda da nossa cidade, e quando veio a vacina do Covid, o único lugar que tinha era nas unidades básicas de saúde. Então, todos os empresários, os milionários da nossa cidade, tiveram que ir até uma unidade básica de saúde para ser vacinado. E ficaram encantados com o que encontraram, com o atendimento, com a estrutura que nós tínhamos lá. Então eu falo, fala mal do SUS quem não conhece o SUS e quem não utiliza o SUS. É. Eu sou fã do SUS. Quando começou a pandemia, qual foi a sua primeira preocupação como gestor e médico, Lamarco? Minha primeira preocupação foi aquilo que eu te falei no início, nós olhávamos, não foi só eu, né, para todos os gestores e todos os médicos, olhavam o que estava acontecendo nos outros países e tinha, o medo era inerente, né, que falava assim: "Nossa, o que vai acontecer com a gente, com a nossa população, com as dificuldades que a gente tem no nosso país", né. Então esse foi o maior medo que eu acho que todos os médicos tiveram e todos os gestores tiveram também. Aqueles que estiveram na linha de frente sofreram muito, né? A gente sofreu, porque eu vou falar para você, eu nunca soube o que foi o isolamento na pandemia, né, porque eu trabalhei, acho que foi a época que eu mais trabalhei, né, que você tinha que estar em todos os Sim, lugares, criando, na linha de frente. montando hospitais para atender, É, montando UTI, eh, criando soluções. Por exemplo, o hospital de campanha foi uma solução que partiu aqui da cidade de São sim, Paulo. sim. São Paulo foi o pioneiro no atendimento de Covid no nosso país, porque todo mundo olhava o que São Paulo fazia para replicar no país. Então, nós sabíamos que nós éramos exemplo na cidade de São Paulo. O que a gente fazia aqui, todo mundo ia olhar e ia fazer, nas outras regiões. E a gente também sabia
o que desse certo na cidade de São Paulo, dava certo em qualquer outra cidade, porque nossa cidade, o tamanho que ela é, a proporção de problemas que ela tem, o que a gente consegue fazer aqui e dá certo em qualquer lugar. Secretário Zamarco, a gente está vivendo um período em que as pessoas de idade são em maior número do que em alguns anos atrás, né? A prefeitura está preparada para isso? Então a gente faz um monitoramento. Sim. Hoje, nossa população de idosos é 1.700.000 idosos acima de 60 anos. E se a gente colocar acima de 50 anos, são 4 milhões de idosos. Quer dizer, 30% da população daqui a 10 anos vai ter mais que 60 anos. Então, qual a preocupação da cidade de São Paulo? Primeiro, criar equipamentos de saúde para dar um suporte para essa população. E o que nós percebemos numa cidade do tamanho da nossa? Tem muitos idosos vivendo sozinhos, né? E aí esse idoso que ou não teve um filho, ou teve um único filho que está fora do país, eu tenho alguns exemplos aí que a gente pode até comentar, Sim. que esse pai ou essa mãe ficou sozinho e muitas vezes, não precisa nem de um suporte financeiro, porque ele tem uma casa, ele tem uma aposentadoria, mas ele está sozinho. Então nós criamos um programa na nossa cidade chamado Programa Acompanhante do Idoso, que é um profissional que vai toda semana na casa desse idoso que não tem comorbidade, que é saudável, eh, vai lá do de manhã com ele, fazer um supermercado, levar ele no banco, Olha que legal. acompanhar numa consulta médica, enfim. Aí, esse funcionário, ele tem alguns idosos que fazem parte do dia a dia, né, que ele vai cada dia ele vai na casa de um desses idosos, ele organiza excursões, passeios para esses idosos, um cinema para eles irem. É um programa de acompanhamento. A gente brinca que é um filho adotado que esse idoso tem, que é o nosso funcionário, que faz esse trabalho. Um trabalho aprovado, premiado que nós temos. E se você conversar com qualquer idoso que faz parte desse programa, que tem um acompanhante que vai até a casa dele, você vai ver a aprovação que esse trabalho tem na cidade de São Paulo. Esse é uma das coisas que nós fazemos. Aumentamos os nossos URSS. URSS são uma unidade de referência para a saúde do idoso. Essas URSS são para cuidar dos idosos que têm alguma comorbidade, né? Que ele precisa de um acompanhamento médico, além de ter esse acompanhamento que eu estou falando, né? De estar alguém olhando o que está acontecendo na casa dele, precisa de um acompanhamento médico. Aí ele vai estar sendo acompanhado numa URSS. E nas nossas 479 unidades de saúde, nós fizemos a sala do idoso, que é onde ele, como eu te falei no início, né, a gente já faz isso para as crianças, faz isso para toda a Sim. população. A unidade básica de saúde é a porta de entrada do atendimento do SUS. E você coloca a sala do idoso é um lugar onde que o idoso que frequenta aquela unidade básica, ele vai passar por uma equipe multiprofissional que vai fazer um plano terapêutico para ele, singular, para aquele idoso. Se ele for um idoso que está bem de saúde, que é saudável, mas que vive sozinho, ele entra no programa do pai. Se ele tem uma comorbidade, ele vai para a URSS. Se Sim. ele é um idoso que tem família, que ele não precisa de um acompanhante, é saudável, ele vai entrar no programa da própria unidade básica de saúde, que a gente tem atividades na unidade básica de saúde, alguns, roda de dança, ginástica, pix, para o idoso frequentar aquela unidade e ter uma atividade. Então a gente já tem várias ações dentro da saúde para cuidar dessa população que cada dia está aumentando na nossa cidade. Por falar em cuidar, está aumentando cada vez mais o número de cuidadores, né? Sim. E cuidadoras. Vai virar uma profissão, se E é que já não virou. não, isso é um trabalho que a gente tem conversado, inclusive, eh, com vários, pessoal da Câmara Municipal, que ele vai fazer uma lei, porque tem que ser uma lei federal para poder valer para o Brasil inteiro, né. Sim. Uma lei que crie e regularize a situação do cuidador, porque ele não é uma profissão regulamentada. E como eu falo, na cidade de São Paulo,
que daqui 10 anos vai ter 4 milhões de idosos, a gente precisa pensar em regulamentar essa profissão para que, as famílias tenham, esse profissional de uma forma, legal dentro Em da vez sa de internar, fica em casa com o cuidador, não é? isso. E para não correr aquele risco de ter processo trabalhista, porque não está É, regulamentada a é. profissão, e aí algumas famílias têm algum tipo de problema. Enfim, a melhor forma de você, evitar problema e criar um profissional treinado e adequado é fazer uma regulamentação da profissão. O nosso país precisa fazer a regulamentação do cuidador. E você pode me falar sobre os casos de intoxicação por bebidas alcoólicas adulteradas? Bom, nós tivemos um problema sério aí para nossa população, né, aqui na É. cidade de São Paulo, agora nesse último mês que passou aí, que foi um um susto para todo Eu, mundo. quando vou beber, eu peço para o garçom trazer sem metanol, né? Que, isso foi um problema que eu falo, viu, Fausto, que, não foi nenhum problema de saúde para nossa cidade, foi um problema de criminal, né, Criminal, claro, uma coisa o que claro. aconteceu, Muito isso, sério. isso a gente não pode admitir que tenha isso numa cidade igual a nossa. Eu acho que acho que a justiça está fazendo o trabalho dela. A gente, enquanto saúde, a gente acompanhou a equipe de justiça, nos locais aonde foram identificados. E a cidade de São Paulo, viu, Fausto, teve uma ação muito importante. São Paulo, a gente tem unidades sentinelas. Que são unidades sentinelas para a população saber? Em todas as regiões da nossa cidade, a gente tem unidades básicas de saúde que vão monitorando se está aumentando o número de pessoas com doença respiratória, se aumentou o número de casos de dengue, se aumentou o número de intoxicação. Então, esse monitoramento, que essas unidades, nós temos 28 unidades sentinelas da cidade. Essas unidades sentinelas, elas vão olhando o que vai acontecendo na cidade e acende um alerta e comunica às autoridades sanitárias caso observe alguma coisa diferente. E no metanol aconteceu justamente isso, né. Um paciente chegou intoxicado e eu fiquei muito contente aí, porque ele chegou numa UPA, na UPA da Vila Maria, foi um dos primeiros casos que o paciente chegou, a médica fez o diagnóstico, ele chegou ao redor da meia-noite, mais ou menos, a médica de plantão fez o diagnóstico, que era uma intoxicação por metanol, e não tínhamos nenhum exame e nenhum antídoto naquele momento. Ela fez o diagnóstico e qual é ela ligou para o CCI, né, o CCI é o centro de na cidade de São Paulo é a única cidade que tem um centro de controle de intoxicação, onde gente do Brasil inteiro liga para a nossa cidade para se orientar qual é o antídoto em determinado tipo Sim. de intoxicação ou envenenamento, ou até por uma picada de inseto, tal. O nosso centro orienta qual a melhor conduta, tanto para o médico quanto para a população. Sim. Nesse caso, a médica ligou para o CCI e ele fez a orientação que ela tinha que dar o etanol, tinha que ser aí ela não tinha, porque a gente como não era uma coisa que acontecia, de rotina, né, a gente não tem isso no estoque, numa UPA, como é que eu vou ter lá, um antídoto que é uma ampola de etanol para você, aplicar na pessoa. Então ele orientou que tinha que usar uma bebida. A família mas tinha que saber a origem da bebida. Então a família tinha uma bebida importada na casa dela, foi buscar a família, o irmão do paciente, um dos parentes do paciente era médico, buscou a bebida, o centro de intoxicação orientou essa médica qual era, porque também você não pode dar a bebida, senão você provoca uma embriaguez, provoca um outro problema. Então você tem que ter uma diluição e um tempo de administração por sonda adequada. Ela encaminhou para o hospital de referência, já com as orientações. No hospital de referência começou a ser administrado esse etanol por sonda, porque era uma bebida, tinha que ter por sonda orogástrica. Começou a fazer
a hemodiálise nesse paciente, porque tem que fazer a hemodiálise, e a gente salvou a vida desse paciente. E na sequência, aí o CCI acendeu já um alerta, né, com intoxicação por metanol tão grave e tal. Aí, em seguida, teve um outro paciente com o mesmo problema que tinha bebido no mesmo local. Aí acendeu o alerta que comunicou a vigilância já comunicou às autoridades, foram no local, fizeram, foi o primeiro local que foi interditado, e dali começou a observar e vários pacientes começaram a chegar com o mesmo problema. Então, isso que gerou uma investigação e uma ação conjunta e uma orientação para a população por como ela deveria, fazer se ela tivesse qualquer tipo de sintomas semelhantes à intoxicação de metanol, né. Isso permitiu que a gente fosse rápido na cidade de São Paulo, que foi uma cidade bastante acometida por isso, e, tivesse resultados bastante positivos, salvando muita gente. Parece que cessou por enquanto, né? Graças a Deus, o É, número de casos, é, pararam. não tem havido, não tem havido muitos outros casos agora. A Rede Municipal de Saúde de São Paulo atende atualmente 1.000 novos casos de câncer, com a previsão de que até o ano de 2030 seja a principal causa de morte no país. O que pode ser feito para reverter esse fenômeno? Bom, esse fenômeno da oncologia, porque assim, como, a população está envelhecendo, está aumentando a expectativa de vida da nossa população. Então, as doenças oncológicas, elas vão aparecer, Elas virão. e elas provavelmente vai ser uma das principais causas de morte, uma das principais causas de comorbidade nos nossos pacientes. A gente precisa estar preparado para isso. Então, na cidade de São Paulo, eh, a oncologia é um procedimento de alta complexidade. O município ele é responsável pelos procedimentos de baixa e média complexidade. Mas São Paulo, uma cidade, país, e a gente tem, infelizmente, né, a tabela SUS faz 20 anos que ela não é reajustada. O investimento da União nos municípios é muito pequeno. Então, qualquer município desse país que você vai conversar, ele tem dificuldade porque o SUS foi implementado no nosso país, mas eh, os outros entes federativos deixaram muito por conta do município. Todo mundo faz a arrecadação dos impostos, mas na hora de repassar para a saúde nos municípios, esse repasse é feito a duras penas. Você vai ver qualquer prefeito nesse país, qualquer secretário da saúde nesse país reclamar. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo não é diferente. Como nosso estado é o maior estado, nossa cidade é a maior cidade, os governantes, Tarcísio de Freitas foi muito feliz na hora que criou a tabela SUS paulista, permitindo que São Paulo avançasse e pudesse cuidar dessa população. Cidade de São Paulo, idem, prefeito Ricardo Nunes investindo muito, a gente saiu de 10 bilhões para 26 bilhões de custeio na saúde, e isso permitiu que São Paulo, inclusive, criasse um hospital oncológico. É o único município que tem um hospital oncológico custeado pela cidade de São Sim, Paulo, pelo 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 município. pelo município, Sim. né. Não tem isso em lugar nenhum. São Paulo, nossa cidade, é tão, eh, desprivilegiada pela União, que nós não temos um hospital federal. Muita gente acha que o Hospital São Paulo é um hospital federal, mas não, nunca foi construído por nenhum dos governos que passaram pela presidência um hospital federal na cidade de São Paulo. O prefeito está prometendo agora que vai fazer um, inclusive teve uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes, né? O Arthur Quioro, presidente da IBSEV, teve uma reunião junto com a equipe da Universidade de São Paulo, que também tem bastante interesse, que precisa de um hospital federal para a Universidade de São Paulo, que é uma universidade federal, para ter um cenário de, de ensino para os estudantes de medicina da Escola Federal. Tiveram com o prefeito Ricardo Nunes, e o prefeito, mais uma vez,
doou uma grande área na região de Santo Amaro para o governo federal e ele prometeu que agora vai construir um hospital federal. Vamos ver se finalmente a cidade de São Paulo vai ter um hospital federal. E aí a gente discutiu bastante o problema da oncologia, que precisava ter uma área de oncologia nesse hospital, porque o governo do estado já que fez o ICESP, que já é um hospital federal, um hospital estadual que cuida de oncologia. Nós temos o nosso hospital municipal, que é o Hospital Vila Santa Catarina. Aliado a isso, o prefeito Ricardo Nunes fez contratualização com a Camargo, o ICESP, né? O governo estadual fez uma contratualização também com o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, todos para atendimento de oncologia, para a gente poder dar acesso para a nossa população. Mas como a gente conversou aqui, a população está envelhecendo, o número vai dobrar nos próximos 10 anos, então a gente precisa que novos equipamentos que cuide da oncologia sejam criados no nosso estado, na nossa cidade. Secretário, está aparecendo aqui, o nosso grupo tem um portal chamado Orbis News, só de artigos de personalidades e notáveis. Fica aqui o meu convite para você, quando tiver um tempinho, fazer um artigo sobre o que desejar. Muito obrigado, Tá Fausto. bem? Vamos fazer um artigo para publicar sim. Pede para Fátima dar uma mãozinha, né? Pode deixar. Tá certo? É, cigarros eletrônicos. O consumo de cigarros eletrônicos tem sido cada vez mais recorrente nos dias de hoje. Como é que você analisa o impacto do uso desse produto a longo prazo, Marco? O cigarro eletrônico, ele é tão grave se não for pior do que o cigarro Normal. normal. Então, é uma percepção errada, principalmente que o jovem tem, que porque ele não dá cheiro, ele não tem eh, aquele incômodo que o outro cigarro normal tem, ele acha que não faz mal, não faz tanto mal, mas Sim. a Ninguém composição vai achar ruim que é, tá. a composição que tem dentro desse cigarro, primeiro que ele, leva a dependência muito rápido e é muito prejudicial para o pulmão, né, e o pulmão é um órgão muito sensível que a gente tem que tomar cuidado com ele. É. Quais são as doenças que precisam de mais atenção em termos de prevenção hoje em dia? Olha, hoje nós temos feito um grande trabalho na nossa cidade. Nós conseguimos. Lembra que eu te falei que você fazendo um trabalho preventivo, você diminui a doença de Sim, qualquer. claro, Então, por claro. exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças cardíacas, né, as doenças neurológicas, né, que é o AVC, que é o infarto, principalmente, que é o mais conhecido por toda a população. O AVC é o derrame cerebral, que muitas pessoas conhecem dessa forma. São doenças que a gente pode prevenir e cuidar desde cedo, cuidando da nossa saúde. Então, se você tem uma pressão alta, por favor, procure a unidade básica de saúde, tome a medicação e faça tudo que o médico te orienta. Porque essa pressão pode te levar a um infarto, pode te levar a um derrame cerebral. Se não te levar à morte, pode deixar você com sequela. E é muito ruim. Hoje a cidade de São Paulo está bem estruturada. Nós conseguimos diminuir a mortalidade de infarto agudo do miocárdio de 30 para 4%. Qualquer unidade básica, qualquer UPA nossa, ou AMA 24 horas, enfim, qualquer equipamento nosso de urgência e emergência tem a medicação para reverter o infarto. O nosso tempo eu brinco, o porta-agulha, que é a hora que a pessoa chega com a queixa na porta da nossa unidade de emergência, até o momento dela estar recebendo a medicação, é no máximo de 30 minutos. Então, e o que que nós fizemos na cidade de São Paulo? Nós organizamos a cidade porque eu não consigo ter um cardiologista em todas as UPAs, em todos os Sim, prontos-socorros, em sim, todas as AMAs 24 horas. sim. E eu preciso ter uma orientação para o médico generalista, tratar aquele infarto na hora que ele chega. Então nós utilizamos a telemedicina, que nós chamamos de telecardio,
para que quando esse paciente chega numa unidade nossa que é de saúde, quando você, paciente, chegar numa unidade de emergência, se por acaso você tiver com uma suspeita de infarto, você vai entrar para a sala de emergência imediatamente, né, porque você vai ser classificado como vermelho, por isso que a classificação é importante, né. E por isso quando alguém passar na sua frente que é vermelho, você entenda que ele tá o risco de vida dele é maior, ele precisa às vezes ser atendido nesses 30 minutos para você salvar a vida Senão ele dele. morre. É, então ele entra para a sala de emergência, o médico corre um eletro, o eletro é transmitido para o cardiologista, nós temos um cardiologista, fica para todas as nossas unidades de emergência, 24 horas de plantão, ele lê o eletro e orienta o médico que está na sala de emergência. Tromboliza. Tromboliza significa injeta a medicação para reverter o infarto. Porque aí ele faz isso e o paciente, tem um infarto revertido imediatamente, evitando que ele tenha um desfecho pior. No derrame cerebral É, o AVC, é isso que eu ia no perguntar. derrame cerebral eu preciso de uma tomografia. Eu não tenho uma tomografia em todas as UPAs, em todas as AMAs 24 horas, mas nós trocamos as tomografias de todos os hospitais municipais. E todas as nossas UPAs, ela está referenciada o hospital municipal mais próximo dela que tem uma tomografia. Então o paciente chegou com uma suspeita de um AVC, ele vai imediatamente de vaga zero para esse hospital, já entra direto para a sala de tomografia e tem um neurologista, porque eu também não consigo ter neurologista em todos os serviços 24 horas, de plantão. Mas eu tenho um esses médicos ficam na secretaria, tá. Eu tenho na secretaria um médico 24 horas de plantão, neurologista, a tomografia vai para ele, ele olha e fala, porque se for um AVC hemorrágico, eu não posso fazer a medicação, senão o desfecho é ruim para esse paciente. Mas se for, um isquêmico, aquele que tem um trombo que entupiu a artéria, eu desentupo a artéria aplicando a medicação. E aí, ele tendo a tomografia, ele estando na janela, que a janela precisa ser uma janela de 4 horas e 30 minutos. Então, o médico orienta, o neurologista faz o trombolítico e você reverte. O ano passado, 2024, nós conseguimos reverter 529 pacientes que saíram sem nenhuma sequela. Ele chegou com um AVC isquêmico e recebeu alta no dia seguinte, saiu andando da casa dele como se não tivesse acontecido nada. Se você não chegar dentro dessa janela, por isso que é importante, agora eu vou fazer uma orientação para você que está nos assistindo. Se alguém na tua família sentir uma tontura, uma dor de cabeça forte, é, muitas vezes nós temos a tendência de dar uma medicação, viu, Fausto? E, vou É, descansar, isso não é nada. não é nada, vou descansar umas 2 horas e depois, se eu não melhorar, eu vou no médico. É. Aí você vai estar perdendo a janela. Então é melhor você ir no médico e não ser nada, e você volta para sua casa, do que você esperar e quando você for no médico já ter passado a janela de 4 horas e meia, que é a janela importante para você ser salvo e, sair desse AVC sem nenhuma sequela. E o aneurisma, secretário? O aneurisma, ele é uma falha no vaso, né. Esse tem que ser detectado precocemente, o paciente quando começar ter, algum sintoma de aneurisma, que também é essa dor de cabeça que eu estou falando, tal, mas a tomografia vai identificar. Esse paciente, ele é um paciente cirúrgico, ele tem que ir pra um hospital de referência com um neurologista que faz a cirurgia. É uma cirurgia, programada, você não é uma cirurgia. Aneurisma só é uma cirurgia de urgência se ele romper. Se você conseguir fazer um diagnóstico de um aneurisma antes do rompimento, o neurologista vai identificar qual localização que esse aneurisma está e vai programar uma cirurgia para que você esteja em boas condições de saúde e faça a cirurgia sem correr nenhum risco. É, eu passei por isso. É um aneurisma na veia aorta. Mas foi uma sorte, porque eu fui ao médico, ele pediu uma tomografia para outro tipo de doença. E aí apareceu
o aneurisma. E estava na hora de operar. E aí É, você vê que como é importante, é, você fazer um diagnóstico precoce, é, e você provavelmente fez uma cirurgia programada. Ele sim, programou, fez direito, porque ele vai sim, colocar uma prótese na aorta, né, isso, isso. eu falei do aneurisma que eu estava falando, aneurisma cerebral, mas isso para qualquer aneurisma, você tem que pensar no diagnóstico precoce, É, porque o aneurisma cerebral vai dar esse sintoma que eu falei. Um aneurisma de aorta, normalmente você não vai ter sintoma nenhum, você vai procurar um médico por causa de uma outra coisa, e exatamente. ele vai te fazer o diagnóstico, porque ele foi uma casualidade e vai fazer o procedimento que tem que fazer. É. Quem descobriu isso para mim foi o doutor Ricardo Aum, que é um médico maravilhoso. É, como secretário, Zé Marco, o que te surpreende na política? Várias coisas que surpreendem surpreende É, na política, né. é, Mas como secretário, o que me surpreende na política, muitas vezes, é a irresponsabilidade de um político, na hora que ele vai falar sobre saúde e dá uma informação, errada, e essa informação pode prejudicar um grande número de pessoas. E tem políticos que, quando vão falar sobre saúde, eh, não procuram saber se aquilo que ele está falando é uma verdade. sim. E é esse o maior risco, porque os políticos, de uma certa forma, eles são bastante ouvidos pelo seu eleitorado. E se ele, dá uma informação errada para o seu eleitorado, essa informação pode se propagar e virar um grande risco para aquela população. Essa é uma das coisas que me deixa, às vezes, mais triste quando eu estou trabalhando na saúde e vejo alguma coisa desse tipo acontecer. E acontece mais vezes do que Do que você deveria. deveria, do que deveria? Acontece mais vezes do que deveria. É. Bom, o que mais te orgulha na sua trajetória até aqui? Olha, o que mais me orgulha na minha trajetória até aqui é poder cuidar das pessoas, né, como eu já falei, né, ser médico é poder cuidar das pessoas. E ter, durante meu trabalho, passado por todas as áreas que me deram experiência, né, e estrutura para ser secretário de uma cidade do tamanho de São Paulo, Maior cidade da América a Latina. maior cidade da América Latina. É um cargo e tanto, ou encargo e tanto, né? É, mas assim, ao longo da minha carreira, cuidando de pessoas, eu fui adquirindo uma bagagem, uma experiência que me permitiram ser secretário da maior cidade da América Latina, É. né. E ter tido a oportunidade de ter um prefeito como o prefeito Ricardo Nunes, que escolhesse um técnico para ocupar esse cargo, né, porque ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. E ele escolheu uma pessoa técnica. Então isso me deu a oportunidade de estar na secretaria, e ele fez uma coisa mais importante além de escolher um técnico, me deu a liberdade de escolher todas as pessoas que iam me auxiliar, nessa jornada. E eu escolhi toda uma equipe técnica, toda a minha equipe são técnicos que já cursaram pela saúde igual a mim, passando por várias áreas, trabalharam na linha de frente e têm a experiência que um profissional de saúde precisa ter para, gerir uma cidade do tamanho de São Paulo. Mas você, quando assumiu a secretaria, já tinha experiência, né? Como secretário adjunto. Sim, como eu te falei, né, É, a minha experiência de gestão, ela tem 20 anos. Porque nos meus primeiros na minha primeira metade da minha carreira, eu trabalhei clinicando. Depois eu comecei a ser aí eu virei chefe de equipe, virei chefe de plantão, virei chefe do pronto-socorro, chefe do ambulatório, diretor de hospital, coordenador de hospital. Aí eu virei superintendente, secretário executivo, secretário adjunto, secretário. Então, eu passei por todas as sim, áreas, sim. e isso foi me dando uma experiência de mostrando, eh, primeiro que quando você está como secretário, você tem que olhar para toda a sua equipe, né. E você sabe
que você já passou por todas as áreas, como é difícil estar naquele lugar muitas vezes, né. E é importante entender isso, e é importante estar junto com as pessoas para resolver os problemas da secretaria. Você quando vai para casa consegue virar a chave, não? Eu tenho uma coisa que eu gosto, você sabe que eu te falei que eu ainda faço plantão, faço 2 plantões por semana. E eu sempre brinco que o plantão é a forma de eu virar a chave. Porque a administração da cidade de São Paulo, com todas as peculiaridades que ela tem, né, com todas as dificuldades que a gente tem na cidade, você fica muito preocupado. Mas a hora que você vai para um plantão, você vai ter um outro tipo de preocupação. E nesse tipo de preocupação que você vai cuidar do doente, você vai ter que, parar de pensar na administração e vai começar a pensar como um médico. Essa virada de chave, muitas vezes, me dá a resposta para uma solução de um problema que eu estava ali pensando. Porque quando você fica pensando o tempo todo num problema único, você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, muitas vezes você não encontra a solução. A hora que você consegue, mudar o seu foco para alguma coisa que você gosta de É, fazer, é incrível isso. a hora que você Você fala, volta para aquele problema, é. você volta com uma solução. E 2 vezes por semana? Eu faço plantão 12 semanas, segunda noite e quarta noite. Segunda e quarta noite. É, Parabéns, ô Marco, parabéns. Eh, isso tem para quem gosta mesmo de cuidar da saúde, né. é. Eh, como você gostaria de ser lembrado no futuro? Eu eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que fez o bem. E eu acho que isso era a coisa mais importante, assim, você, eh, eh, que qualquer pessoa deve ter, né. Assim, você ser lembrado por esse cara foi um cara bom, né, ele fez o bem para muita gente. A gente sabe que a Secretaria de Saúde é uma secretaria muito delicada, né, porque você cuida de vidas, Sim. não é, cuida da saúde, que é o principal da gente, né, saúde é tudo, né. Eh o que você acha da atual administração municipal na área de mobilidade, Zé Marco? Não é a sua área, mas Eu acho que a gente tem que se preocupar, porque a é, minha área, por exemplo, a gente tem discutido muito na cidade de São Paulo, o transporte de mototáxi na cidade de São Paulo. É um problema de mobilidade. São Paulo é uma cidade que tem, acho que uma das cidades, eu não sei exatamente o número, mas é uma das cidades que tem maior número de motocicletas. E hoje, o meu maior problema no pronto-socorro são os acidentes de de moto. moto. O SAMU atende a 2 chamados por hora. Nessa hora que nós estamos conversando aqui, o SAMU foi chamado 2 vezes para atender um acidente de motocicleta. Enquanto nós estamos conversando aqui agora, tem uma média de 40 a 50 pacientes dentro das nossas emergências, vítimas de acidente de moto sendo operados. Inclusive você que está me ouvindo agora, que precisa colocar uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, que está aguardando aí provavelmente há mais de um ano, não consegue fazer essa cirurgia por conta do número de acidentes de motociclista que nós temos na nossa cidade e os ortopedistas estarem atendendo esses pacientes porque eles têm algum tipo de risco de vida e precisam ser atendidos antes. E você que aguarda uma prótese acaba sendo prejudicado por conta desse tipo de atendimento. Então, a mobilidade hoje na nossa cidade ela é um problema de saúde, viu, Fausto, tá. Por mais que a gente, Sim. por conta disso que eu estou te falando. Então a gente precisa pensar muito bem quais as decisões que você vai tomar para a sua cidade, porque você pode ter um grande impacto no serviço de saúde. O prefeito é contra a mototáxi, né? Você também, Sim, eu sou provavelmente. contra com o mototáxi por conta eu vivo o problema na porta da Secretaria da Saúde, o número de pessoas acidentadas que a gente tem. Então, eu vivo o problema. A cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes está tão preocupado e ele sabe que essa pressão vai obrigar a cidade a trabalhar com o número de acidentes de moto aumentando, e ele está fazendo uma grande estrutura nos hospitais, aumentando o número de leitos de internação,
colocando mais 1.500 leitos até 2028, porque se isso acontecer e a gente não tiver, melhorado a estrutura hospitalar que nós temos hoje, a cidade vai ter gente que vai morrer sem atendimento. O prefeito, segundo eu sei, ele vai ter que regulamentar o mototáxi, ou seja, ele perdeu o que ele queria fazer, não vai acontecer. Então, Nós vamos ter mototáxi. essa regulamentação, eh, ainda está sendo discutida pela procuradoria, do município, que vai conversar com o Tribunal de Justiça e vai demonstrar isso que eu estou falando aqui, né. Demonstrar o número de pacientes que estão dentro dos hospitais, demonstrar o número de acidentes que a gente tem na nossa cidade e demonstrar a deficiência de leitos que a gente tem para poder atender esse número de acidente que, se hoje é 40 que anda um só na moto, a hora que tiver 2 vai ser 80 que vai estar dentro do nosso pronto-socorro para fazer uma cirurgia por conta de um acidente de moto. Tomara que a proibição continue, né? Vamos aguardar aí alguns dias a mais. Vamos ver Ou pelo o que menos que as acontece. autoridades, entendam, né, que, precisa-se aguardar que a cidade esteja mais estruturada nos equipamentos de saúde para poder, ter esse tipo de transporte, porque, o número de acidentes vai aumentar, o número de pacientes vai aumentar e nós precisamos de mais leitos para poder atender esse tipo de acidente. Secretário, você pratica algum esporte? Não? Não Não. pratico nenhum esporte, faço um pouco de exercício, né, até por conta eu já tenho 68 anos, vou fazer É 69, menino ainda. é, então eu preciso, para manter, a minha pressão normal, o meu diabetes normal, eu sempre procuro fazer um pouco de esteira, fazer um pouco de exercício para manter a saúde. É. Eu faço fisioterapia, que também ajuda bastante. Sim, Né? importante. É, é importante. Principalmente para a pessoa com idade, porque as pernas enfraquecem. E se você não se cuidar, acaba não andando mais, né? Ou andando com muita dificuldade. Mas você ainda é jovem, Fausto. É, jovem de 82. Pô, não apare quero chegar aos 82 desse jeito, vou estar É, feliz, né. jovem de 82 anos. Secretário, fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso podcast. As portas aqui continuarão sempre abertas para você, a hora que você quiser falar à vontade, como aconteceu hoje. E também o nosso Orbis News, os artigos. Eh, eu gostaria muito de publicar artigos seus sobre saúde, sobre a secretaria, enfim, sobre o tema que você achar que deve, Não, a gente viu? tem bastante coisa importante, você viu, falar dessas premiações nossas, vão demonstrar, essas coisas que nós fazemos na secretaria, até para as pessoas conhecerem. Eu vou fazer alguns trabalhos, vou publicar, se você me permitir, Sim, até por conta da população ter acesso e saber o que ela tem direito na cidade de São Paulo, o que a isso, cidade proporciona isso. para ela. É Às vezes a importante. pessoa não sabe. É. É, É uma oportunidade, eu que te agradeço é, de estar aqui podendo falar, né, é. que essa conversa nossa foi muito boa, e a gente poder falar um pouquinho da saúde da cidade de São Paulo é importante para que a nossa população, conheça o que a cidade de São Paulo tem, o que ela pode oferecer, né, e os problemas que a gente tem que resolver e que a população inclusive pode participar, junto, né, perto da sua casa, dentro da sua unidade básica de saúde, você tem lá os conselhos de saúde, participe e fale o que você, acha que poderia ser feito na cidade para melhorar a saúde da nossa cidade. Muito obrigado, Zamarco, secretário Zamarco, pela sua presença no Gente que Fala. Aos nossos amigos espectadores, o meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.